não sou eu, Edilene. Edilene é a menina que entrou. Eu sou Daniela Rembal Machado, eu sou psicóloga. O foco do meu trabalho é relacionamentos. São aquelas pessoas que se sentem incompreendidas e que têm algum conflito de relacionamento com alguém. Então, eu trabalho com esse tipo de pessoas. É um pouco antes, esse meu trabalho, ele é preventivo do assunto que a gente vai tratar hoje. Ele vem antes. Mas mesmo ele vindo antes, logicamente que eu já tratei de pessoas com ideação suicida, logicamente que eu já conheço essa praia também. E como a gente está no Setembro Amarelo e a gente está precisando falar sobre isso, vamos conversar. Oi, Andréia! Andréia, mãe da Laila. Tudo bom? Lázaro, bem-vindo. Que bom que você está aí. Legal. Então eu peço que vocês compartilhem essa live aqui nesse aviãozinho, ó, de papel. Vocês clicam nele e compartilham com os amigos de vocês para que eles possam receber a notificação de que eu tô ao vivo, tô falando sobre o Setembro Amarelo, porque é um assunto de grande relevância sempre, não só em setembro, sempre, né? Oi, Riambal Pinheiro. Legal. Bom, gente, então tá tudo certo aí com som e com imagem, né? Me deem ok, que eu continuo falando. Isso, Rose, muito bem, compartilhe. Ótimo. Chama as pessoas. Porque a gente eu sei que é um assunto difícil, é um assunto complicado, é um assunto nebuloso, sabe? É um tema que as pessoas não gostam muito de falar. Oi, Fátima! É um tema que as pessoas não gostam muito de tocar nesse assunto. Eu entendo perfeitamente isso e é natural, porque é doloroso demais. Mas só que se a gente não conversar, se a gente não falar, se a gente não se libertar disso, vai ficar cada vez mais difícil. E a nossa intenção é que esses números todos que eu vou apresentar aqui para vocês agora diminuam cada vez mais, né? Então, por exemplo, começando já o assunto, a gente está falando de Setembro Amarelo, que marca o mês do combate ao suicídio, né? Que a gente fala sobre suicídio nesse mês. Dia 10 agora foi o Dia Mundial da prevenção ao suicídio, né? Então, quando a gente fala em prevenção, aí a gente lembra muito desse trabalho do psicólogo. Por isso que eu me senti meio na obrigação, assim, de trazer esse tema para vocês. Porque é uma coisa muito, cada vez mais atual. E cada vez mais preocupante. E cada vez aparece mais. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, isso são dados da Associação Brasileira de Psiquiatria. Todos os dados que eu vou falar aqui para vocês são da ABP, tá? No Brasil, 12 mil suicídios por ano no Brasil. Isso dá uma média de 32 pessoas por dia que vão embora por vontade própria. 32 pessoas por dia no Brasil todo. Isso é 1 milhão de pessoas no mundo. Vocês têm noção que no mundo inteiro 1 milhão de pessoas por ano resolvem, escolhem, decidem por algum motivo tirar a sua própria vida? Vocês sabem que a gente nasce com um instinto de preservação. A gente nasce com o desejo de viver. O bebezinho, quando é nenezinho, pequenininho, recém-nascido, ele já vai buscando o alimento, ele cheira e suga e se aninha na mãe, ou chupa o dedinho, qualquer coisa para encontrar o alimento.
para sobreviver. E isso é só um exemplo bem simples que eu estou dando para vocês de que o suicídio ele não é uma coisa natural de se acontecer. Não é natural como uma pessoa pegar uma doença e ir para o hospital e morrer. Não, é uma coisa mais séria nesse sentido, sabe? De doloroso. Porque não atinge só aquela pessoa. Para vocês terem uma ideia, o luto por suicídio, ou seja, a quantidade de pessoas na volta daquele suicida que sofre, é aproximadamente 60 pessoas íntimas por indivíduo. Então vocês imaginem 1 milhão de pessoas no mundo, quanta gente sofrendo por conta do suicídio. É muita gente. Oi, Alisson, seja bem-vindo. É muita gente, é muito sofrimento. Aí a gente pensa assim, tá, mas e o que leva a pessoa, né, a se suicidar? O que leva a pessoa a escolher a morte? Aí é que vem o dado mais chocante, ao meu ver, assim, da Associação Brasileira de Psiquiatria. 96,8% desses 1 milhão aí no mundo que se mataram estavam relacionados a transtornos mentais. Doenças mentais. Só não é 100% porque um pedaço ali não tinha um diagnóstico definido. Mas dá para considerar que todo mundo que comete suicídio tem algum transtorno mental. Um ou outro que não foi diagnosticado, ou sei lá, né? Aí não aparece na estatística. Mais da metade dessas pessoas que tem transtorno mental, mais da metade dos que têm transtorno mental nunca se consultaram com um profissional de saúde mental. Nunca foram a um psicólogo. Nunca foram a um psiquiatra. Mesmo estando doentes. Aí vocês vão perguntar, tá, mas e aí? Que doença que é essa? Doença mental, transtorno mental. Eu não vou colocar aqui para vocês as explicações de qual sintoma, o que é cada uma das doenças. Eu apenas vou dar a nomenclatura delas, porque senão vai ficar muito chato a nossa live. A nossa live tem que ser leve, apesar do tema ser pesado, certo? Então eu vou falar dos transtornos, os mais comuns. E aí qualquer coisa, depois se vocês quiserem, vocês podem me perguntar no direct, ou vocês pesquisam, ou qualquer coisa assim, se tiver alguma dúvida em relação a algum transtorno, certo? Então assim, ó, dos mais comuns de todos, o top 10 deles, que é aquele que leva mais gente a decidir pelo suicídio, é a depressão. O primeiro é a depressão. Depois vem o transtorno bipolar, que já foi chamado também de transtorno maníaco-depressivo há um tempo atrás, na época que eu era estudante. Tá? Depois, acreditem, em terceiro lugar, alcoolismo. Olha, alcoolismo. Alcoolismo que parece uma coisa tão simples, né? Porque tem tanta pessoa aí que bebe e acha natural, acha normal e acha que não é alcoólatra. Tem outros que realmente não são, que sabem se portar, digamos assim, né, em sociedade. Mas, poxa vida, pra que dar sorte pro azar, né? Alcoolismo é o terceiro, tá?
E o quarto é a dependência de outras drogas, de drogas ilícitas. Dependência de cocaína, de crack, de maconha, dependência de outras drogas, que também, inclusive medicação, remédio também, é o que faz com que a pessoa queira cometer o suicídio. Tá? Aí vocês já ouviram aquela célebre frase dizendo que a pessoa não quer matar a si mesma, a pessoa quer matar a dor que está dentro dela. É isso mesmo. Tá? Porque a gente, como eu falei lá no começo, a gente tem o nosso instinto de preservação. A gente quer se preservar. Só que a dor que a pessoa que tem um desses transtornos mentais está sentindo, ela é tão pesada, ela é tão sofrida, que ela acredita que tirando a própria vida vai resolver o problema dela. Só que ela não sabe que aquilo ali não é a única saída, que existem outras saídas. E que ela pode até resolver o problema dela naquele momento, mas ela vai causar um transtorno para quantas pessoas na volta dela? 60 pelo menos. Pelo menos 60. Né? Claro que a gente fica meio preocupada assim, não pode chamar o suicida de egoísta porque ele tá doente, certo? Tá doente. Mas fica parecendo assim, aquela coisa de, poxa, pra que fazer isso, né? Tanta gente que vai sofrer, eu vou sofrer, tu vai sofrer, pra quê? Então, assim, os aspectos sociais, para vocês saberem, eu contei para vocês quais eram os transtornos mais comuns. Agora eu vou contar para vocês os aspectos sociais mais comuns de quem se suicida. Vocês prestem atenção nesses aspectos sociais, não é para ficar apontando na volta de vocês, fulana, ciclana. Não é isso. Mas é para ter uma escuta mais ativa quando encontrar pessoas que tenham a semelhança, por exemplo. Porque também os aspectos sociais não significa que todo mundo que for nesse perfil aqui é suicida. Não é isso. O que a pesquisa apontou aqui, a pesquisa da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, é que dessas pessoas tantas, esse 12 mil por ano de suicidas no Brasil que se suicidaram, grande parte deles tinha esse perfil que eu vou apresentar agora para vocês. Que é qual? Sexo masculino. Eu quero fazer um parêntese aqui. Sexo masculino. Pensem junto comigo, tá? Se a maior parte dos suicídios são por transtornos mentais e a maior parte dos suicidas são homens, qual a conclusão a gente pode chegar? Que os homens não estão falando dos seus problemas. Certo? Quando a gente entra num consultório de psicologia, o que a gente mais vê no consultório? Mulheres. E por que isso? Porque homens foram criados desde pequenininho a não se expressar, a não dizer que tá doendo, a não chorar. Hoje em dia já não é mais tão assim, né? A gente acredita que tem muita coisa mudando. Só que se hoje em dia os meninos estão podendo se expressar melhor, estão podendo chorar, estão podendo expressar amor, carinho para as pessoas sem serem apontados, sem serem julgados, isso só vai refletir na idade adulta deles daqui a uns anos. A gente espera que dê certo, né? Que seja uma boa refletida. Agora, os homens que estão morrendo, eles provavelmente tinham essa dificuldade de se expressar, de falar, de
confessar que está com problema, de dizer, olha, eu preciso de ajuda. Esse é o grande problema. Essa é a maior dificuldade. Então, voltando lá. Os aspectos sociais: sexo masculino, idade entre 15 e 30 anos e acima dos 65. Então tem um período aí entre os 30 e 65 que o homem está mais dentro do seu equilíbrio, digamos assim. Antes disso, pode ter alguma doença mental que ocasione, né? E depois disso também. Porque depois dos 65 também liga outros fatores, que é a aposentadoria, que é a falta dos filhos em casa. E aí o que acontece, ó? As pessoas, Aninha, bem-vinda, as pessoas que têm uma família estruturada, que tem um relacionamento afetivo forte, que tem filhos, que tem esposa, essas pessoas têm um pouco menos de chance. Porque elas têm esse pensamento assim, como é que eu vou fazer? O que eu vou deixar? Como é que eu vou deixar meus filhos? Como é que eu vou... Apesar de que a gente sabe que existem casos. Lógico. Mas eu tô dizendo assim, a porcentagem é menor, certo? A porcentagem maior, a maior chance, são entre as pessoas que estão sem filhos, estão desempregados, estão aposentados, ou são solteiros, separados ou viúvos, ou seja, vivem em solidão, tá? Pessoas com doença crônica também, viu? Pessoa que tem doença crônica é praticamente um suicídio assistido, assim. A pessoa, quando ela tá doendo tanto, aquela doença dela, ela tá sofrendo tanto, que como não existe isso ainda aqui no Brasil, a pessoa resolve por si mesma, vou me matar, enfim, para parar de sofrer, tá? Aquelas pessoas isoladas socialmente, que eu já falei. Então, assim, ó, quando junta um transtorno mental com outro transtorno, por exemplo, junta depressão com alcoolismo, vamos supor. Oi, Lucinha, oi, Karina, tava achando que vocês não vinham hoje. Então, assim, junta a depressão com o alcoolismo e ainda é um homem que tá dentro daquela idade, que vive só. A chance é bem maior de acontecer da pessoa ter a ideação suicida, certo? Dentro dos aspectos psicológicos dessa pessoa que tem a probabilidade maior de suicídio, tá? Perdas recentes, pouca resiliência. O que é resiliência? Resiliência tá na moda agora, né? Todo mundo fala em resiliência. Por quê? É aquela pessoa que é adaptável, que lida bem com as suas emoções, que responde bem ao estresse, à pressão diária. Essa pessoa é resiliente. Então, a pessoa que tem pouca resiliência, ou seja, que não consegue se controlar, olha aí, ó, ó o controle. Ó o controle que a gente trabalha em terapia, né? A pessoa que não consegue se controlar, tudo, tem pressão, vive no estresse, a chance é maior. A pessoa impulsiva, pessoas agressivas, pessoas que têm humor instável, que uma hora tá feliz, uma hora tá triste, aquela mulher de fase, sabe? Complicada e perfeitinha. Uma hora tá bem, outra hora... essa pessoa aí também. Pessoas que sofreram abuso físico ou sexual na infância. Porque aí, ó, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Todos esses aspectos psicológicos colocados aqui, se eles aconteceram, as perdas, a dificuldade de se adaptar, né, a falta de resiliência, a impulsividade, a agressividade, os abusos, tudo isso que aconteceu, eles devem ser tratados em terapia. Oi, Wesley, finalmente apareceu, né?
eles devem ser tratados em terapia, certo? Por quê? Porque tratando esses aspectos em terapia, a gente previne que eles virem alguma daquelas doenças mentais, daqueles transtornos que eu falei ali no começo. Então, por isso que é prevenção. Prevenção não é só quando a pessoa tá sei lá, na ponta lá da ponte e tu vai tirar ela de lá. Não é só isso a prevenção vem bem antes disso. E aí como que eu vou detectar a intenção suicida no outro? Então preste atenção, porque às vezes a quantidade de gente, 32 pessoas por dia no Brasil, às vezes tem alguém sofrendo bem do nosso ladinho, mas bem do nosso ladinho, e a gente não vê. E não é por maldade não que a gente não vê. Não é porque a gente não quer ver que a gente não vê. Às vezes é porque não quer ver, né? Pra não sofrer, pra não, né, faz de conta que não é, porque tudo aquilo que a gente não fala, né, pode parecer que não é verdade, entendeu? Então, já que eu não acredito, não aconteceu, né? Mas assim, a gente precisa perceber que a pessoa que está próximo da gente, ela pode estar em sofrimento e a gente consegue ajudar de alguma forma. Então, antes de prestar atenção no outro, preste atenção em você mesmo. Veja se em você existe algum daqueles aspectos psicológicos que eu falei. Se já foi detectada alguma daquelas doenças que eu comentei. Veja como está você primeiro, antes de tudo. Porque sabe, né, que primeiro a gente tem que olhar pra gente, para poder se tratar, para poder tratar o outro. Lucinha sabe bem do que eu tô falando. Lucinha tem um filho com depressão há 17 anos. Né, Lucinha? Obrigada por compartilhar a tua história com a gente, viu? E não é fácil de lidar com isso. Não é fácil. Mas uma coisa eu tenho certeza que o filho da Lucinha faz tratamento. Porque é o mínimo. A gente precisa. Então assim, prestou atenção em você mesmo? Tá tudo bem? Tá tudo bem contigo? Se tá tudo bem, ótimo. Agora bora olhar pro pessoal da volta. Se não tá tudo bem, vamos resolver, né? Vamos resolver com a gente primeiro. Tá? Depois aí a gente vai observar o pessoal da volta e ver se tem alguém que faz parte daquele grupo de risco. Aí viu, a pessoa faz parte do grupo de risco, aquele que eu falei agora há pouco. Preste atenção nos sinais. O Wesley também comentou que tá lutando todo dia para vencer a depressão. E tá lutando do jeito certo. Às vezes ela testa dia após dia. É isso aí. Viu? Então assim, a maioria das pessoas que tem ideação suicida, ela fala ou ela dá algum sinalzinho. Ela expressa algum desejo de se matar. E é mito, minha gente, pensar que a pessoa que quer se matar não fala nada, que ela vai e faz. Isso é mito. É mito. Que a pessoa que quer se matar que diz que quer se matar, ela quer aparecer, ou ela tá querendo atenção. Isso é um caso muito sério. Se a pessoa abriu a boca, hoje eu até coloquei um post lá pra dizer, se a pessoa ficar, eu tô me sentindo muito só, eu tô me sentindo como se eu fosse o único na multidão, eu tô me sentindo um peixe fora d'água, ninguém me ouve, eu sou invisível. A pessoa começar com esse tipo de fala, presta atenção nessa pessoa. Presta atenção, porque tem um grito de socorro aí dentro.
tem um grito de socorro. Então observa se tem desesperança na palavra, nas falas dessa pessoa, se tem impulsividade, se falta um objetivo na vida da pessoa. Pessoa sem objetivo é complicado, porque ela não vê nada na frente dela, ela não sabe o que ela não quer nada. Então ela vai viver pra quê? Na cabeça dela ela pensa assim, né? Eu vou viver então pra quê se eu não tenho um objetivo? Observe se existe algum transtorno mental. Eu sei que é difícil a pessoa leiga descobrir se o outro tem ou não tem um transtorno mental. Mas é por isso que existem os profissionais de saúde mental, para que vocês os consultem, certo? Então, assim, quando a gente não tem um relacionamento próximo com a pessoa que está adoecida, muitas vezes a gente não consegue enxergar a doença dela. E a gente não consegue enxergar nenhum desses aspectos, nenhuma diferença, nada assim que, essa pessoa mudou da noite pro dia, o comportamento dela era desse jeito e ficou desse, olha, deve acontecendo alguma coisa com a pessoa. Então, assim, fica mais difícil de reconhecer os sinais ou perceber quando a gente não tem muita intimidade com a pessoa, não conhece bem a pessoa. Agora, quando a gente conhece bem, precisa fazer uma coisa que é bem difícil ao meu ver, que é reconhecer que aquela pessoa está sofrendo e que o pior pode acontecer se a gente não ajudar. Às vezes a gente até ajudando o pior acontece, imagina se a gente não faz nada, né? Porque aí depois eu vou falar um pouquinho para vocês também da culpa que as pessoas da volta sentem, tá? Que é muito injusta. A gente não pode sentir culpa pelas decisões dos outros, certo? Mesmo que sejam decisões impensadas por conta da doença, mas a gente não deve sentir culpa. Então, como proteger a pessoa? Como ajudar essa pessoa que está com ideação suicida? Já viu que a pessoa tem alguma doença mental, já viu que a pessoa tem aqueles aspectos que eu falei, ou já viu que a pessoa está falando, dando a entender, fazendo algum planejamento, né? Gente, olha, para vocês terem uma ideia, 4,8%, porque assim, ó, tem mais um dado aqui, 17% dos brasileiros já pensaram em algum momento em tirar a própria vida. 17% de nós já pensamos em tirar a nossa própria vida. E destes, 4,8% chegaram a fazer o plano, chegaram a pensar como seria feito, o que eles fariam para tirar a própria vida. Imagina isso. Então, assim, ó, na suspeita de que a pessoa possa ter alguma doença mental, primeira coisa, agende uma consulta com um psicólogo. Agenda. Leva a pessoa até lá se for preciso. Normalmente é preciso. Porque não adianta tu chegar e dizer assim, por que tu não vai no psicólogo para ver essa tua depressão, ou para ver esse teu transtorno bipolar, ou para tratar teu alcoolismo? Por que tu não vai no psicólogo? A pessoa tá sem força, a pessoa não tem objetivo, a pessoa não tem ânimo, a pessoa não tem vontade de nada. Tu ainda vai pedir para ela pegar um telefone ou pegar um WhatsApp, buscar em algum lugar algum profissional para marcar consulta. Isso não existe, gente. A pessoa não vai fazer. Tu tem que tomar iniciativa. Então, assim, ó, viu que tá, o negócio tá feio, avisa. Olha, eu vou marcar um psicólogo pra ti, tá bom? E eu vou junto contigo. Não, eu não quero, sai pra lá, não adianta, vai, porque a gente precisa ver isso. E pronto, marca a agenda e leva. Igual se fosse criança. Igual se fosse criança. Tá? É difícil, eu sei, mas é necessário. Outra coisa. Estreite com essa pessoa os seus laços de amizade.
laços de amor. Ouça o que a pessoa tem a dizer. Escuta, sem julgar, sem se apavorar, ficar, oh, que horror! Como é que tu pode ter pensado num absurdo desse? Não, gente, não se apavora. Trata com uma certa naturalidade, apesar de estar apavorado por dentro. Ouve qual é a dor da pessoa, por que que ela está planejando isso, ou por que que ela está desejando isso. Tenha paciência com essa pessoa. Se for se oferecer para escutar, escute. Não faça o que a gente tem feito muito ultimamente, que é ouvir a pessoa com esse ouvido aqui, ó, mas aqui dentro tá lá no outro lugar. E aí não pega. Então tem que escutar, deixar passar pela mente, deixar cair no coração, sentir aquilo que a pessoa tá falando. Tentar se colocar no lugar daquela pessoa sem se desesperar, sem entrar em pânico, sem julgar a pessoa. Às vezes, só a escuta já dá um alívio naquela pessoa. Mas é aquilo que eu digo. Se a pessoa está com doença, tem que tratar a doença. E a gente que é leigo não trata a doença. Quem trata a doença é o profissional de saúde, que é o psicólogo ou o médico psiquiatra, ou o neurologista, mais o psiquiatra, tá? Então assim, faça o que estiver ao seu alcance para elevar a autoestima dessa pessoa, para desenvolver um sentido de vida nela, para que ela sinta aquele desejo de voltar, de ficar bem, para que ela tenha um objetivo na vida. Ajuda ela nesse sentido, sabe? Mostra para ela o quanto ela é boa nisso, naquilo outro que ela já não faz mais hoje, mas como fazia antes, o quanto era bom. Isso tudo faz diferença na hora que a pessoa for levada, porque aí até tu consegue conquistar a pessoa para levar ela para um tratamento, sabe? Com mais facilidade, sendo empático, estando junto. É mais gostoso. Vocês estão pegando, estão entendendo? Tá tudo certo aí? Como é que tá? Eu estou bem, mas todos têm na genética. Lucinha, assim, ó, a gente já ouviu falar que a depressão, principalmente, ela é um fator genético. Só que ela é recessiva, ela não é dominante. Então, na realidade, esse fator genético da depressão, ele é mais como se fosse uma predisposição à depressão. O fato da pessoa ter pessoas deprimidas na família não a obriga a ser deprimida também. Apenas predispõe ela, diz, ela já tem uma predisposição. Então quer dizer que a qualquer momento pode desencadear a depressão ou não. Né? Ah, legal, tá entendendo, tá ótimo, que bom. Então pode desencadear ou não a depressão. O ideal é que quando a pessoa já tem esse conhecimento de que existem deprimidos ou existem suicidas em sua família, o ideal é fazer o quê? Começar desde cedo o tratamento preventivo. É igual ao câncer. A gente, quando tem câncer na família da gente, as mulheres principalmente, se a avó teve câncer de mama, por exemplo, a mãe teve câncer de mama, o que a filha vai fazer? Desde cedo ela vai fazer os exames, ela vai se cuidar para evitar ter o câncer de mama. Quer dizer que ela vai ter obrigatoriamente câncer de mama porque a mãe e a avó tiveram? Não quer dizer que ela obrigatoriamente vai ter. Mas isso já é um indício de uma predisposição, então ela precisa cuidar desde cedo.
E a depressão é a mesma coisa. Gente, tem que parar com aquela coisa de achar que, porque é transtorno mental, a pessoa é louca, a pessoa é doida, a pessoa não sei o que. Não existe mais isso, gente. Não existe mais esse negócio de, eu vou tratar minha depressão, tem que ficar em silêncio absoluto, porque eu vou tratar minha depressão, porque tem que saber, porque... Não tem. É uma doença como as outras. Só que ela é uma doença mental que está aqui dentro do meu cérebro, da minha cabeça, que tem outras coisas além simplesmente dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas emoções que são mexidos. Eu não entendo de medicina, não entendo de neurologia, mas eu sei que tem muita coisa aqui dentro, muito fiozinho que fica desencapado quando a gente está com depressão. Não é? Então, assim, é o tratamento preventivo. E aí o que eu ia dizer para vocês a respeito das pessoas que estão na volta é o seguinte. Eu dei aqui as dicas de como vocês detectam a pessoa que está deprimida e do que fazer para ajudar essa pessoa que está deprimida, certo? Aí vamos supor que vocês fizeram tudo o que estava ao alcance de vocês. Ou até vocês fizeram algumas coisas e não quiseram fazer outras, ou não puderam, ou acharam que não era viável, né? Deixaram. E a pessoa resolveu, tomou a iniciativa e é hoje que eu vou me suicidar e fim, e pronto, já planejei, já vai ser assim, assim, assim e faz. Esqueçam a culpa, minha gente, esqueçam a culpa. Esqueçam a culpa. Porque até, inclusive, no tratamento do câncer, às vezes a pessoa morre. Mesmo tratando, a pessoa morre. Por que que num tratamento psíquico a pessoa não é obrigada a dar tudo certo? Então, assim, pensem com amor e com carinho na saúde mental de vocês também. Na saúde mental de vocês. De cada um de vocês. Porque é muito difícil a gente perder alguém próximo da gente. É muito complicado. Eu até fiz uma postagem no ano passado de uma história de uma menina que eu acho que vocês devem ter visto, porque, olha, foi uma história assim que ficou famosa na internet. Uma menina que era uma blogueira, que ela tinha depressão e que ela ia se casar e o noivo dela deixou ela no altar. E aí ela resolveu que ela ia aproveitar a festa de casamento e casar com ela mesma. E foi a maior festa, ela brincou, ela comeu, os convidados comeram, beberam, tudo normal. Boa noite, Hilda. Tudo normal, tudo tranquilo, não demorou nada, ela pegou e se matou. Se matou. Aí, as pessoas colocando a culpa no noivo, outras pessoas colocando a culpa na família, porque deixou ela fazer aquilo, outras botando a culpa nela, porque ela estava querendo se exibir no casamento, que era coisa de gente doida. Olha, um julgamento, uma quantidade de julgamento tão descabido, tão sem fundamento, sabe? Não dá para colocar culpa em ninguém nesse momento. Não dá. Por mais que a gente saiba que ela estava fragilizada e que o noivo podia ter tratado o casamento de uma outra forma, eu acho que ele terminou com ela por WhatsApp, se não me engano. Ele podia ter tratado isso de uma outra forma, a gente não sabe a história dele. A gente não consegue, a gente não viu o lado dele da história. A gente não viu o lado da família. O quanto a família deve estar sofrendo até hoje com isso. O quanto ele deve estar se sentindo culpado até hoje por isso. Não sei, não conheço. Mas aí, é esse negócio assim, ó, de parar, de ficar preocupado, se culpando das coisas que os outros decidem fazer. Porque por mais que a pessoa esteja doente, por mais que seja uma coisa complicada, vocês precisam entender que é uma decisão. É uma escolha. Não é a melhor, a gente sabe que não é a melhor, mas é uma escolha. É triste, é sofrido e a gente faz de tudo para que não aconteça.
Ó, Lielda tá sofrendo até hoje com a perda da filhada dela. É assim mesmo. A gente sofre. E às vezes o sofrimento da gente não é só porque perdeu. Às vezes o sofrimento é porque se sente um pouco culpado daquilo que aconteceu, mesmo não tendo culpa nenhuma. Então eu preciso colocar aqui para vocês, com todo o meu amor, com todo o meu coração, que eu espero que vocês saiam dessa live essa noite com a consciência de vocês bem tranquila em relação a isso. Que a culpa nunca é de vocês e nunca é de ninguém a culpa. São coisas, são escolhas mal feitas, digamos assim, que acontecem, tá? O que a gente pode fazer para evitar, a gente está fazendo, né? Eu tenho certeza que todos vocês estão fazendo. E ainda tem as surpresas, né? Porque muitas vezes é aquilo que eu falei, a gente não nota, a gente não percebe. Eu não sei se a afilhada da Alielde faleceu, ela faleceu hoje em um acidente ontem, falei com ela, o pior tem os outros. Olha só, num acidente. É muito triste, é muito sofrido. É muito sofrido. E aí a gente fica às vezes se colocando, sabe, uma culpa que não cabe a gente. Então eu quero que vocês saiam daqui com a consciência de vocês tranquilos. Eu quero que vocês saiam aliviados no coração de vocês em relação a isso. Façam tudo aquilo que tiver ao alcance de vocês sempre. Quando acontecer as surpresas, porque às vezes a pessoa não tem muito contato, mas mesmo assim é uma pessoa que é muito importante para minha vida, mas eu não vivo o dia a dia com ela, eu não sei como é que ela tá. Mesmo assim, às vezes a gente se culpa, né? Ah, por que eu não liguei? Ah, por que eu não mandei mensagem? Ah, por que eu não falei com fulano? Mas não tem como tu adivinhar que a pessoa tá sofrendo. Não tem como, viu? Não tem como. Olha, a gente tá aqui, viu? A hora que tu precisar, tá bom? Sempre. Com todo carinho do mundo pra você. Não sinta dor, tá? Quer dizer, dor você vai sentir, mas não sinta culpa. A dor da culpa. É isso que eu digo. Ó, a Fátima também tá falando que tem uma amiga com depressão que se sente culpada pela morte da irmã dela que tinha depressão. É isso aí. O Wesley dizendo que não há culpados. Acho que quem decide por isso só queria se livrar da dor. Quem fica não é capaz de entender. É verdade, sente uma dor horrível todo dia. Com certeza. Com certeza não há culpados. A escolha que podia ter sido feita de outra forma, né? Mas mesmo assim a pessoa não é culpada por ter feito aquela escolha, porque era aquela que ela achava que era melhor naquele momento. Porque não consegue enxergar outra, não consegue enxergar outra coisa, né? Usa energia para não se entregar. Isso mesmo. Use energia sempre em seu favor, para não se entregar a isso, nunca, tá? E lembrem-se, quem tem depressão está doente e precisa de tratamento. Mesmo que esteja bem, mesmo que esteja se sentindo bem, tem que estar em tratamento constante. É igual um remédio para pressão, minha gente. A pessoa tem pressão alta. Ela não precisa tomar remédio todos os dias. Mesmo que a pressão dela esteja estabilizada, ela continua tomando remédio. E assim é a depressão e os outros transtornos mentais. Eles precisam estar sendo tratados sempre. Lógico que se conseguir evitar o tratamento com a medicação é melhor. Mas só quem vai definir isso vai ser o médico de vocês. Às vezes, um tratamento psicológico já ajuda. Outras vezes, precisa estar concomitante com um tratamento medicamentoso, com um psiquiatra, sem problema. Mas aí esse do medicamento normalmente é só na época de surto, na época que está mais complicado, depois vai baixando e fica só a manutenção com o psicólogo mesmo. Certo?
Tudo certo, então? Mais alguma coisa, alguma pergunta? Gente, eu quero agradecer muito a vocês a contribuição, as contribuições de coração aí vocês hoje. Vocês abriram o coração de vocês, falaram de coisas que doem, eu sei. E eu fico muito feliz de saber que vocês encontraram aqui nesse lugar um lugar de acolhimento para poder falar sobre isso. Muito obrigada, viu? Por terem se colocado assim e compartilhado com a gente as angústias e as experiências de vocês em relação ao suicídio, em relação à depressão, à morte do um ente querido por acidente. Muito, muito sério isso, muito grave, viu? Então tá, gente, tudo certo? Isso aí, Aninha. Toma remédio até o momento que o médico disser que não precisa mais ou que já pode diminuir. Mas não esquece de fazer terapia também, porque com a terapia aí a medicação vai embora mais rápido, viu? Não vai precisar mais tão rápido para dormir, né? É muito triste a pessoa ser tão bem com a vida e ficar depressiva, com certeza. Ah, eu tô aqui para ouvir mesmo, Lielda. Obrigada, querida. Tá bom? Gente, olha, vocês sabem? Um beijo pra você, Wesley. Vocês sabem que no final da live, ó, quem é novo não sabe, mas quem é antigo nas lives sabe. No final das lives a gente faz um abraço que não é nem virtual e nem presencial, é um abraço de almofada que nós vamos ter que dar nome, que eu ainda não fiz a enquete. Eu vou fazer uma enquete pro nome do abraço, tá? Então peguem, por favor, uma almofada ou um travesseiro, Eliette entrando, Requelle entrando, você que é um amor, Fátima. Pegue um travesseiro, uma almofada, um bicho de pelúcia, qualquer coisa bem fofa. Peguem aí. Pegaram? Pega mesmo. Melhor momento vem agora, né, Lázaro? Com certeza. Peguem aí. Wesley, só não pode pegar a cachorrinha, tadinha, viu? Pega uma almofada aí da tua casa, mas a cachorrinha tu deixa ela, pobrezinha, senão ela vai ser esmagadinha. Um abraço pra você também, Aninha. Ó, gente, então pegaram a almofada, bora se abraçar. É pra abraçar bem apertado. Certo? Isso aí. Abraça até fechar os olhinhos bem apertado. Assim. Recebam todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha gratidão por vocês terem ficado aqui comigo todo esse tempo. Muito obrigada pelas experiências que vocês passaram para mim, por todas essas informações preciosas que saíram do coração de vocês. Muito obrigada por estarem aqui, tá bom? Isso, pegou o coração, então aperta e sinta a energia indo pra você. Gente, eu chego a ficar até cansada. Um super beijo, tá? Muito obrigada mesmo. Lembrem-se de se cuidar, cuidar de vocês mesmos, cuidar das pessoas que estão à sua volta. Não fiquem sozinhos se vocês sentem solidão. Não deixe o outro sozinho se ele sente solidão, tá? Obrigada pelos beijinhos, pelos coraçõezinhos. Eu sou apaixonada por esse coraçãozinho que salta aí pra cima. Eu acho lindo. Tá bom? Um beijo pra vocês, eu espero vocês na semana que vem. Deu tudo certo falando nisso com a internet? Me diz aí se deu ok ou se não deu ok. Desculpa. Olha aí um amor de pessoa. Tu não me conhece. Obrigada, querida. Obrigada.
Hein? Deu tudo certo na internet. Eu posso fazer a live semana que vem na segunda de novo? Digam sim ou não. Tudo certo. Beleza. Amém, querida. Eu também não vejo a hora da gente estar junto de novo. Tá bom? Esse tempo difícil aí tá deixando todo mundo separado, né? Mas a gente vai se juntar. Tá joia? Ah, que bom então. Tava tudo certo. Sim, sim, sim. Beleza. Então tá, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem, cuidem do outro. Muito amor, muito carinho, muitos relacionamentos prósperos entre vocês. Tá bom? Um beijo. Espero vocês semana que vem. Tchau.